A gente falou aqui bastante na edição de ontem sobre a transferência do ex-presidente Lula lá de Curitiba para um presídio de Tremembé, em São Paulo. E aí, discute daqui, discutido lá, guerra de versões, o Supremo se reuniu no fim da tarde e pá! Né? Quase que por unanimidade, só o Marco Aurélio Mello, né? Que mordeu a corrente, como costuma dizer no popular. E o STF suspendeu a transferência do ex-presidente Lula. Vamos dar uma olhadinha na reportagem, a gente comenta depois. A determinação da transferência havia partido da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba. Ela atendeu uma solicitação feita pela Superintendência da Polícia Federal do Paraná, que alegou que a permanência de Lula em suas dependências está causando transtorno às funções do órgão. Segundo o pedido, a Polícia Federal não tem estrutura para execução de penas e tem sido obrigada a comprometer parte do efetivo para colocar segurança adicional no entorno do prédio, ocupado por grupos de pessoas desde a prisão do ex-presidente em abril do ano passado. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, da Corregedoria dos Presídios de São Paulo, atendendo à Justiça Federal do Paraná, autorizou a remoção de Lula e determinou que o ex-presidente fosse recolhido na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista. Uma cela da unidade foi esvaziada para receber Lula, que foi condenado na Lava Jato a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Durante a tarde, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente do PT, afirmou que Lula correria risco de segurança e de vida se fosse transferido para uma unidade em São Paulo sob a polícia de João Dória. O governador paulista rebateu, dizendo que o ex-presidente seria tratado como todos os outros presidiários, segundo a lei, e teria oportunidade, inclusive, se quiser, de trabalhar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a decisão de transferir Lula para São Paulo e se colocou à disposição da bancada do PT para que os direitos dele, como ex-presidente da República, sejam garantidos. No fim da tarde, o Supremo decidiu em plenário, por 10 votos a 1, pela suspensão da transferência. Os ministros decidiram manter Lula em Curitiba até que seja julgada a ação de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo que condenou o ex-presidente. A defesa de Lula havia enviado uma petição ao STF pedindo que ele fosse libertado ou ficasse em Curitiba ou em uma unidade com sala de Estado-Maior, a que Lula tem direito por ter ocupado a presidência, mas que a penitenciária de Tremembé não possui. Em setembro, Lula poderá requerer a progressão para o regime semiaberto. Além disso, se a segunda turma do STF acatar o pedido da defesa do petista para que os processos contra ele sejam anulados, o ex-presidente seria solto imediatamente. O petista ainda responde a outros 6 processos em diferentes instâncias da Justiça Federal. Ele já é réu em 3 e aguarda julgamento em segunda instância na ação que envolve o sítio em Atibaia, na qual foi condenado pela Lava Jato a 12 anos e 11 meses de prisão, também por corrupção e lavagem de dinheiro. Muito bem. Bom, tem algumas considerações que a gente pode fazer. Uma delas é a velocidade com que o STF se reúne, se mobiliza e toma uma decisão a jato quando se trata de alguma coisa relacionada ao ex-presidente Lula. Foi realmente muito rápido o negócio. Outra coisa é que, né, os petistas, o pessoal que apoia e o próprio presidente Lula em carta ficava falando que as condições em Curitiba não eram lá grande coisa, tinha restrições para receber visitas, e ele estava tendo a sua liberdade cerceada, não podia dar entrevista, era uma coisa lá, né, uma reclamação, agora virou um hotel, é melhor ficar aqui do que ir para qualquer outro lugar, que tem que ter... Uma coisa que eu acho é que talvez, quem sabe, um caso como esse, pode se fazer as autoridades, o Congresso, o pessoal repensar essa história de que ex-presidente, quando sai da presidência, isso seja quem for, Fernando Henrique, Sarney, Collor, Itamar, coitado, já foi, a Dilma, o Lula e daqui para frente, não, a pessoa tem que entender que o cidadão, independentemente do cargo que ocupa, não pode cometer crime. Então, tem foro privilegiado. E tem também essa questão, se for ex-presidente, se for preso, tem que ser numa cela de Estado-Maior. Olha,
Tem que ter, a pessoa tem que entrar, tem que se candidatar ao cargo, sabendo que vai ser o chefe da nação, mas que se cometer crime vai ser submetido ao que qualquer cidadão brasileiro vai ser submetido num caso como esse. Não tem licença para cometer crime porque foi presidente da República. Eu acho que dá para começar a repensar isso, viu, meninas? Eu acho também que essa questão de prisão especial tem que ser repensada para todo mundo, inclusive quem tem diploma, quem não tem. Bandido não tem que ter distinção nenhuma, né? Caráter, você encontra gente pobre, muito bom caráter, muito mau caráter, gente rico, muito bom caráter, muito mau caráter. Então, essas coisas aqui no Brasil, eu acho que tem que acabar essa história do cidadão de categoria especial, extra, e o outro de segunda categoria, sabe? É um país eco mesmo que tem esse tipo de coisa. Aí, ontem, né? Eu falava aqui, falei, achei legal essa história, manda mesmo para uma penitenciária. Mas aí, quando eu vi o furdúncio que tinha dado, eu falei, gente, mas por que cargas d'água que a Carolina Lebos foi tomar essa decisão agora? Sabe, o homem já está quase indo, mais um mês aí ele está indo para o semiaberto ou não. Aí se justificaria, porque foi um furdúncio tão grande, fez a leva dos sujos se levantarem com tanto ímpeto, que uma leva de deputado foi lá para o Supremo, pressionar o Supremo, que se deixou pressionar, e nós vimos o que deu. O único que falou para o Supremo, olha, vocês estão se deixando pressionar porque vocês aqui estão passando por cima de toda a escada da justiça para poder dar uma decisão que não cabia a nós, foi o Marco Aurélio, que eu não tenho grande apreço por ele. Mas, enfim, o que eu sinto é isso, sabe? Infelizmente, eu acho que a Carolina Lebos estava fazendo a parte dela. Ela fez porque estava lá em cima da mesa, ela fez, eu acho que ela nem refletiu sobre o que ia rolar. Mas hoje no Brasil não se pode fazer mais o que é certo. Por causa desse maldito Lula, você tem de ficar pensando as coisas e assim, qual o efeito que vai dar. Então, hoje, olhando, eu não teria mexido nesse vespeiro, porque esse povo é ruim. Rose. Então, eu acho que de toda essa situação que aconteceu ontem, eu acho que tem que ficar claro quem tem e quem não tem direito à cela especial. Porque o Sérgio Moro, quando ele deu a decisão de prisão do Lula, ele mesmo determinou que ele deveria ficar numa sala de Estado maior em função dele ter sido ex-presidente da República. Lembrando e ressaltando que no Código Penal você não prevê, não tem essa palavra ex-presidente com direito a uma cela especial. Então, vamos discutir. Vai precisar, todo mundo vai ter ou ninguém vai ter. Então, precisa definir toda essa questão. Em relação à decisão ontem do Supremo, eu acho que o único que acertou, né, votou, os 10 votaram pela não transferência do Lula para São Paulo e tal. Eu acho que o Marco Aurélio foi o mais sensato, porque ele disse, não é essa instituição, esse órgão que tem que avaliar essa decisão, mas sim o TRF lá na 4ª região. Então, seriam outro fórum judicial que deveria avaliar. Em relação ao Lula, o Lula, querendo ou não, gostando ou não, discutindo ou não, roubando ou não, preso ou não, ele é uma figura que tudo que envolver o nome dele vai trazer uma reação dos militantes da sociedade. Então, ontem, por exemplo, já estavam marcando atos em favor do Lula, o próprio PT estava dizendo que era uma perseguição. Então, tudo que se refere ao Lula personifica, não tem jeito, né? Agora, é culpado? Culpado, está preso, né? Mas, eu acho assim, espera, né? Só que, como eu disse aqui, não dá para você definir que horas que um juiz tem que julgar uma determinada ação. Porque nós criticamos aqui a divulgação conta-gotas ou de forma proposital pelo Intercept para poder trazer ou prejudicar uma determinada situação que estava no Congresso ou no próprio Supremo para poder prejudicar o Sérgio Moro ou o Deltan. Não dá para você avaliar quando que as autoridades devem ou não tomar decisão, né? Por causa do período que se tem. Então,
causou essa confusão toda. A gente está falando de padrões, né? A gente nem de longe é um país normal mais. Nós não somos mais um país normal. O que acontece? O Intercept fez uma coisa ilegal, irregular, surrupiadas, fora a margem da lei. Sim, mas é que nós criticamos. Sim, nós criticamos. Claro. A justiça tem um rito que é realmente estranho, que uma juíza de primeiro grau de execuções penais tome uma atitude e daí na mesma tarde, em menos de 5 horas, vem o STF, se reúne e toma uma decisão. Mas por que ele tomou essa decisão em menos de 5 horas? A defesa entrou com um pedido dentro de um processo de uma ação que já ia ser julgada no próprio dia, não foi isso, Zezé? Acho que ela a pensou, pelo que eu li. Foi por se eu não estiver enganada, mas foi isso. Ia ter eles iam já julgar uma determinada situação. A defesa do Lula veio e a pensou, porque o Toffoli já estava pensando até em dar liminar, pelo que eu li, mas aí a pensou e como já estava na mesa, foi votado. Mas não foi nada legal. Entendeu? Não foi nada, não. Nada que seja republicano, nada republicano. É a mesma história do filho lá do Bolsonaro, quando ele a pensou num processo, a decisão que o Toffoli tomou, que não tinha nada a ver com ele. Isso, então, é tudo nem igual, de longe, gente? Talvez a que tenha seguido realmente os ritos foi a tenha sido a Carolina Lebos, mas no Brasil hoje não se pode fazer isso, porque o próprio Supremo Tribunal Federal não permite mais que se tenha rito, nada disso, é tudo processo tem capa tem nome e é assim que vai ser, entendeu? Desde que foi ficando desqualificado esse Supremo e cada vez desqualifica mais. Vamos ver agora quem que vai para o lugar de Celso de Mello, onde nós vamos parar.